O primeiro passo é a visão da majestade divina. Versos 1 a 4. Então, Isaías viu o Senhor no seu trono. Tá? Um dos poucos homens que teve essa graça de ver o Senhor no seu trono. Segundo, visão da sua própria finitude e pecaminosidade e confissão do pecado. Veja, lembra que eu falei? Adoração é entender quem Deus é e quem eu sou diante dele. Então, está aqui. Viu a majestade divina e viu a sua própria finitude e pecaminosidade. Tendo confessado o pecado, o próximo passo é o recebimento do perdão, ou render-se à divindade. E a transformação interior, porque se eu sou perdoado, eu também sou purificado. Quando Deus me perdoa, ele me transforma e me capacita a viver uma vida de santidade. E último, a consagração e disposição para o serviço. Aí começa a verdadeira adoração. Esses 4 passos são fundamentais para que comece a verdadeira adoração. Então, a verdadeira adoração é refletida numa vida de serviço abnegado ao próximo. Por isso, aqui, a consagração e disposição para o serviço, sendo o último verso. A partir de agora, eu estou disposto a viver uma vida de serviço abnegado ao meu próximo. João 13, 34, 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amem uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Assim vai ficar claro para o mundo que você é meu adorador. Lembra que a adoração era uma declaração? Está aqui a declaração. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Essa é a declaração que o mundo quer ver em nós, declarando quem é o Deus a quem eu adoro. Existem 3 esferas de adoração. Esse é um tema que a gente pode passar um pouquinho rápido. Ele é mais detalhado no livro, mas são 3 esferas, 3 níveis de adoração. A comunhão particular, a comunhão em pequenos grupos e a congregação na igreja. Esse tema é extraído do livro, basicamente extraído do livro O que diz Deus sobre a música, da doutora Eurídice Osterman, que foi editado pela Unaspress. Infelizmente está esgotado, não tem ideia de quando haverá uma nova edição, mas é uma pena. Mas só é importante que a gente entender esses 3 aspectos, porque a adoração ela é um pouquinho diferente entre cada uma dessas esferas, embora que no coração seja a mesma coisa, mas no ritual, na forma, tem alguma diferença. Basicamente, a oração particular, a comunhão particular, é entre você e Deus. Aqui eu não vou ler os textos, a gente sabe a importância da oração particular, né? É o tempo que podemos ter uma audiência com Deus em particular, numa situação íntima. Ellen White fala no Caminho a Cristo, aquela frase linda dela, né? Oração é o abrir o coração a Deus como a um amigo, tá? Então, como resultado disso, eu fico mais consciente da presença de Deus. Eu tenho oportunidade para confessar os meus pecados de uma forma mais íntima, mais pessoal com Deus. Eu tenho oportunidade de renovar o compromisso em servi-lo, em demonstrar a Ele diretamente o nosso amor. E Ellen White fala que não negligencieis a oração particular, porque ela é a alma da religião. Olha que importante. A comunhão particular é a alma da religião. Não é o ir à igreja que é a alma da religião, ok? Vamos deixar isso bem claro. Por isso eu não quis pular esse trecho, não quis tirar ele daqui. Isso é importante. É a comunhão particular que é a alma da religião. E Satanás bem sabe que todos quanto ele levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques.
Lembra que a gente falou lá atrás que Satanás está pronto para enganar, mas aqueles que alcançam um determinado patamar, que é o seu privilégio de alcançar, nunca serão enganados. Esse patamar é alcançado com a comunhão particular. Pequenos grupos, é o culto familiar, isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é um pequeno grupo, né? Um grupo de estudos bíblicos, de reuniões de oração, vigílias, etc. Agora, veja, alguma coisa já muda. Na comunhão particular, tudo é muito espontâneo. Eu posso fazer o que eu quiser, da forma como eu quiser, eu diante de Deus, ok? Agora, quando já tem um pequeno grupo, é necessário que a gente pense na sua preparação. Por exemplo, eu combinei aqui com a Adriana e com o William como é que ia ser a dinâmica da coisa. Eles iam me apresentar, daí ia fazer uma oração, daí eu ia falar alguma coisa. Aí, né? Então, é assim, tem que organizar a coisa, né? Eu, por exemplo, perguntei agora, ó, 2 horas já, como é que é, né? E eles, não, tudo bem, né? Então, a gente tem que combinar. Se eu estou sozinho, eu faço o que eu quero, o tempo que eu quero. Eu quero ficar a noite toda aqui estudando, eu fico, tranquilo, ok? Agora, quando é um pequeno grupo, a gente já, ok? Precisa organizar alguma coisa. Esse texto, educação, na verdade, está faltando a aspa inicial aqui, mas esse parágrafo é todo do texto inicial. É necessário que pensemos previamente na sua preparação. Vai exigir algum esforço para montar isso, organizar, mas o esforço será ricamente recompensado. Então, precisa ter algum planejamento e organização e pode se adaptar de acordo com as circunstâncias, né? Eu tinha pensado em fazer 2 horas, mas, tá, não, tudo bem, vamos lá, vamos continuar, beleza, a gente adapta aí. Não, ó, tá ficando tarde, a gente adapta, ok? Ainda é informal, né? Mas alguém já deve assumir a liderança, né? Por quê? Porque tudo deve ser feito com decência e com ordem. As coisas de Deus devem ser feitas com ordem. Quando é mais de um, aí já tem que combinar, ok? Agora, o culto na congregação na igreja. Primeiro, que deveria ser, seria o ideal, se fosse a culminância de todas as experiências de adoração que tivessem ocorrido durante a semana. Eu não vou na igreja porque eu vou lá para prestar a minha adoração. Então, é a culminância da adoração minha que eu tive durante a semana. Deve ser, esse é o ideal. Somos seres sociais, precisamos da comunidade e Paulo chama essa comunidade de corpo de Cristo. Então, é importante o culto congregacional na igreja, mas conforme cresce o número de adoradores, cresce a complexidade da organização requerida. E por que é importante a gente falar sobre isso? Algumas pessoas falam, bom, mas se a adoração é do coração, se a adoração é uma coisa que está na minha mente, então eu não dependo da igreja, eu adoro em casa. Não é assim. A adoração comunitária é sim importante, tem aqui os textos, a gente não leu esses textos, mas ela é importante, é biblicamente embasada e é importante para a vida cristã. Agora, em Atos 6, de 1 a 8, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, precisou lá, começou a ter uns problemas, aí precisou eleger uns diáconos lá para dividir as coisas, porque estava pegando lá, né? Então, conforme vai aumentando o número de pessoas, a complexidade da organização exigida aumenta. E aí aumenta também a necessidade de organização. A gente tem aqui textos mostrando isso. Tem que fazer as coisas direitinho, com ordem. Deus não pode ser um Deus de confusão, né? Tem que ser feito tudo de acordo para que as coisas fluam bem. E aí a gente acaba caindo num problema que, para que as coisas funcionem bem numa igreja, num culto congregacional com muita gente, a gente monta um programinha. Agora vai ser isso, agora vai ser aquilo, agora vai ser aquilo, agora vai ser aquilo, agora vai ser aquilo. Ok? Ok, todo mundo, beleza? Beleza. Okay. E aí isso acaba virando um ritual. Veja, o ritual em si não é um problema. Ele prevê estrutura e ordem. Ok? Ele provê estrutura e ordem e pode ser implementado de várias maneiras. O problema é o engano do inimigo de levar-nos aqui, que o ritual em si é o culto.
quando nós também é só uma forma de culto. Essa forma pode ser adaptada. Claro, quanto mais gente, maior a igreja, mais complicadas são essas adaptações, ok? Mas a gente não pode pensar que o ritual em si é o culto. Se a gente entrar nisso, a gente vai cair para um culto falso. Vamos estar prestando culto por uma razão errada. Vamos prestar culto porque o ritual é esse, então vamos lá, vamos passar pelo ritual. Passei pelo ritual, pronto, então vou ser abençoado a semana toda agora. Né? E não é isso, ok? Então, por isso, falar sobre essas três esferas da adoração é importante.